Notícias do STJ. Os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser. Olá, esse é o boletim com alguns destaques do STJ. A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que os policiais federais responsáveis pela identificação humana e pela realização de exames papiloscópicos não podem ser reconhecidos como peritos oficiais de natureza criminal. Com esse entendimento, o colegiado deu provimento ao recurso da União e julgou improcedente a ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal, restabelecendo a validade dos atos administrativos da Polícia Federal que afastavam esse reconhecimento. O caso teve origem em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal para anular atos da Corregedoria Geral da Polícia Federal que impediam o enquadramento dos papiloscopistas como peritos oficiais. A sentença de primeiro grau e o Tribunal Regional Federal da Primeira Região entenderam que os atos administrativos não possuíam fundamentação suficiente para excluir esses servidores da condição de peritos oficiais. No STJ, a União sustentou que o artigo 159 do Código de Processo Penal determina que os exames periciais sejam realizados por peritos oficiais, mas que os papiloscopistas não integram o rol previsto na Lei 12.030 de 2009. O relator, ministro Teodoro Silva Santos, destacou que a legislação reconhece como peritos oficiais apenas os peritos criminais, médicos legistas e odontolegistas, diferenciando as atividades papiloscópicas das perícias criminais. O ministro também ressaltou que o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no mesmo sentido e afirmou que eventual equiparação judicial poderia contrariar a súmula vinculante 37, que impede ao Poder Judiciário conceder vantagens remuneratórias com fundamento no princípio da igualdade. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça definiu que a intimação pessoal prévia do devedor é requisito indispensável para a aplicação de multa coercitiva em casos de descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. O entendimento mantém a validade da súmula 410, mesmo após a vigência do Código de Processo Civil de 2015. Esse entendimento foi firmado em julgamento realizado sob o rito dos recursos repetitivos, tema 1269. Isso significa que agora ele passa a orientar os demais tribunais do país quando julgarem casos semelhantes. Com a fixação da tese, processos que estavam suspensos à espera da decisão podem voltar a tramitar. O relator do caso, o ministro Luiz Felipe Salomão, destacou que a definição é essencial para estabelecer o termo inicial da multa cominatória utilizada para pressionar o devedor a cumprir a decisão judicial. Segundo o magistrado, a exigência de intimação pessoal está alinhada ao atual CPC, que prevê tratamento diferenciado para obrigações de fazer e não fazer. Ele ressaltou que o cumprimento dessas obrigações exige participação direta da parte, diferentemente de atos que podem ser realizados apenas por advogados. Salomão também apontou que a medida garante a função persuasiva da multa e evita penalidades automáticas, sem ciência efetiva do devedor. Por fim, mencionou o uso do domicílio judicial eletrônico como ferramenta que reforça a comunicação direta com as partes. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça vai definir sob o rito dos recursos repetitivos se a falta de manifestação do Poder Judiciário sobre o pedido de gratuidade de justiça implica deferimento tácito. A controvérsia foi cadastrada como tema 1450 e busca uniformizar a interpretação da legislação processual sobre a matéria. A relatora do caso, ministra Nancy Andrighi, destacou que, embora a Corte Especial já tenha decidido em precedentes anteriores pela possibilidade de deferimento tácito quando não houver indeferimento expresso e fundamentado, ainda existem decisões divergentes tanto nas instâncias ordinárias quanto no próprio STJ. Segundo a ministra, essa divergência tem gerado insegurança jurídica e tratamento desigual entre os jurisdicionados. O julgamento do tema 1450 vai permitir consolidar o entendimento da Corte em precedente qualificado, conferindo maior uniformidade à aplicação da legislação pelos tribunais. O colegiado determinou a suspensão de todos os processos que tratem da mesma controvérsia e estejam em fase de recurso especial ou agravo em recurso especial até a definição da tese, que vai servir de orientação obrigatória para o julgamento de casos semelhantes em todo o país. E esse foi o Notícias do STJ de hoje.
Para ouvir mais, acesse o Spotify ou o SoundCloud do STJ. Tchau, tchau. Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.